emprestado da esposa. Tem muitos maridos que nunca dobraram seu joelho para orar e se dizem crentes. Na hora que ele vai fazer uma prova, na hora que ele vai fazer uma entrevista, ele sai de casa e pede para a mulher: ora aí, viu? Mas ele não ora, ele não busca, porque o Deus que ele tem é um Deus emprestado da esposa, é o Deus emprestado da quadrangular. Às vezes você conversa com uma pessoa que foi criado num lar evangélico, mas nunca teve uma decisão por Jesus, e eles falam de um Deus que você percebe nitidamente que é um Deus emprestado. Ah, porque o meu pai, porque minha mãe, em tal igreja, lá em tal igreja, fui criado no evangelho. Foi criado no evangelho. Apenas isso, criado no evangelho. E o Deus que essa pessoa tem não é um Deus do seu relacionamento. É o Deus que ela tem que falar: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e do meu pai, e da minha mãe, e da minha esposa, ou do meu esposo. Mas a pessoa não consegue dizer o meu Deus. Eles olhavam para a arca e não entendiam nada do que ela significava. Sabe, irmãos, eu sou assim um apaixonado pelos símbolos da Bíblia. Eu não tenho nada contra eles, eu gosto de estudá-los inclusive, porque os símbolos registrados na Bíblia, eles se tornam uma forma que Deus encontrou de nos revelar coisas tão grandes que a nossa mente teria dificuldade de entender. Então Ele usa símbolos para nos mostrar. Sabe, quando você olha para esses símbolos aqui, eles também querem nos dizer alguma coisa. A cruz, salvação. A pomba, Espírito Santo. O cálice, cura divina. A coroa, o rei que voltará para buscar a sua igreja. São símbolos que nos ajudam a entender os 4 evangelhos. Jesus como o Salvador, o batizador no Espírito Santo, o médico dos médicos e o rei que voltará. Nos ajuda a entender os evangelhos. Nada contra os símbolos então. Quadrangular, porque quadrado na Bíblia é símbolo de perfeição. Porque uma figura geométrica, ela é chamada de quadrado quando ela tem os seus 4 ângulos perfeitamente iguais. É símbolo de perfeição. Então quadrangular na Bíblia significa perfeição. Em Apocalipse 21:16 diz que a cidade santa que nós vamos morar é uma cidade quadrangular. O peitoral usado pelos sacerdotes lá no Velho Testamento, Deus disse que o peitoral tinha que ser quadrado. O altar tinha que ser quadrado. Interessante. Símbolos. Nada contra eles. Mas os símbolos não podem se tornar mais importante do que aquilo que ele representa. E é isso que esse povo estava fazendo. A arca era um símbolo. O nome dela era Arca da Aliança do Senhor. Porque através dela Deus estava dizendo assim: olha, faça uma arca. Dentro dela vocês coloquem as tábuas da lei, porque simboliza que vocês devem dar ouvidos aos estatutos do Senhor. Dentro dela vocês coloquem um pedaço de pau, e este pau, esta vara, ela vai estar sempre florida, apesar de não ter contato com a terra, porque ela vai significar que o ministério de vocês será frutífero. Em tudo que vocês botarem a mão para fazer, vai dar certo, vai para frente, porque eu, o Senhor, estou com vocês. E olha, coloquem também um vaso, e dentro deste vaso coloque o maná. Maná foi o alimento que Deus deu para alimentar o povo no deserto. Então ele estava dizendo o seguinte: vocês guardem os meus mandamentos, as tábuas. O ministério de vocês será então frutífero, a vara. E o maná, eu estarei alimentando vocês dia após dia, cuidando de vocês. Era isso que o Senhor estava querendo ensinar através da arca. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a adorar a arca. Tragam a arca,
para que a gente possa vencer. No versículo 5, quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Tem hora que parece que o barulho já está resolvendo tudo, né? Tem hora que só porque a gente fez barulho a gente acha que Deus está presente, né? Aquela gritaria, aquela histeria, Deus está presente, Deus está operando. Gritaram a ponto do chão estremecer. Enquanto eles começaram a gritar, o povo inimigo ouviu e falou: olha, o que está acontecendo lá? Nós vamos ter que ser muito macho para vencer esses israelitas. E nós vamos ser. Pois ao invés deles se intimidarem, eles ficaram mais fortes. E a Bíblia nos diz que eles foram contra os israelitas. Sabe, quando a religião ou a sua liturgia é mais importante do que a presença de Deus, Deus, é apenas um amuleto para as pessoas. É por isso, escute bem o que eu vou te dizer, que tem gente que é dizimista, mas não prospera, é ofertante, mas não vai para frente, não sai da igreja e a vida não melhora, porque tem gente que está fazendo essas coisas, olhando para a força daquilo que o símbolo mostra para ela. Por exemplo, tem gente que diz assim para mim: pastor, eu sou dizimista, por que as coisas estão dando erradas? Será que essa pessoa não deveria dizer assim: pastor, eu sou fiel a Deus, por que as coisas estão dando erradas? A pergunta mais lógica seria essa, porque o dízimo nada mais é do que uma forma da pessoa demonstrar a sua fidelidade. Mas ela não está preocupada com a fidelidade, ela está preocupada com o ato que ela praticou. Então ela acha que é automático. Você coloca o cartãozinho lá na boca do caixa e o caixa gospe dinheiro para você. Então tem gente que acha que é do mesmo jeito. O pastor disse que se eu der o dízimo eu vou receber. Então eu dou o dízimo, eu não recebi. Eu dou oferta, eu não recebi. Eu estou na igreja todo dia, minha vida não melhorou. A questão é que essas coisas, elas são meios, elas não são fim. Nós não podemos viver presos apenas a isso. Isso é o início de um envolvimento muito maior e muito mais profundo com o Deus que nós servimos. Porque do contrário, Deus é apenas um amuleto. Apenas isso para a gente. Vamos adorar a Deus. Olha, eu não posso me esquecer de uma pessoa que eu conhecia muito tempo atrás, no início da minha conversão. Ela vinha para a igreja, ela era uma moça que chamava a atenção da nossa mocidade, porque ela era uma das moças mais bonitas da igreja, a Florisa. A Florisa sentava-se sempre no primeiro banco, e ela sentava meio de ladinho assim, cabelo lindo, comprido, e ela ficava assim com o cabelo. Pegava outro, e o culto pegando fogo. O pastor chamava a mocidade para vir para frente para se apresentar. Era o grupo de louvor, vinha todo mundo, e a Florisa sentada de perna cruzada. E eu que não tinha papo na língua desde cedo, logo no início da minha conversão, um dia eu cheguei com ela e falei: Florisa, eu não entendo, por que você fica aí, você não se envolve com nada, você é tão velha aqui na igreja, todo mundo fala que você está aqui há tanto tempo, eu que sou novo, estou envolvido com tudo, e você nunca quer nada. Ela: Luiz, deixa para lá. Eu falei: não, me conta, o que acontece? Um dia eu te conto a minha história. Mas um dia não foi ela que contou, outra pessoa me contou a história da Florisa. A Florisa chegou na igreja, uma menina raquítica e doente, com crise epilética. Ela não prosperava na saúde. E a mãe dela a levou para a igreja. E ela foi um dia milagrosamente tocada pelo poder de Deus e curada. E nunca mais ela teve uma crise. Nunca mais ela foi para o hospital, nem com a crise epilética, nem com as outras doenças que ela tinha. Ela foi completamente curada. Só que agora ela estava na igreja, com medo de sair da igreja e voltar a adoecer. Ela só estava na igreja por causa disso. Aí eu fui com ela e perguntei, ela confirmou. Eu falei: verdade, não gosto de nada disso aí não.